companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Olá, sejam muito bem-vindos a esse segundo dia da 7ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Para dar as boas-vindas a todos vocês, nossa secretária de Educação do Rio de Janeiro, professora Helena Bomeni. Bom dia, um prazer enorme estar aqui com vocês para discutirmos a Base Nacional Curricular Comum de Educação Infantil. Nossa cidade já tem uma discussão a respeito, mas é importante estarmos todos juntos e irmanados com essa discussão para a educação infantil do Brasil e cada vez melhor. Prazer e belo trabalho para vocês durante toda essa semana. E a nossa jornada pedagógica é feita por todos vocês, pela Gerência de Educação Infantil, em parceria com a Multirio. A jornada faz parte da formação continuada dos profissionais da educação que atendem a crianças da educação infantil. O pedagógico de tudo e de todos é o eixo condutor de todo o nosso trabalho. E hoje, neste segundo encontro, vamos discutir o pedagógico de tudo e de todos nas interações e nas experiências com traços, sons, cores e imagens, o eu, o outro e o nós. Meu nome é Joana Oscar, integro a Gerência de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação. Esse segundo encontro vai contar com a presença de alguns dos nossos profissionais e eles irão se apresentar agora. Oi, meu nome é Graciane Bittencourt, sou professora de Educação Infantil, trabalho com berçário no EDI Professor Antônio Flávio Pierucci. Olá, sou Caroline Barbosa, sou professora da Educação Infantil do ED Rodrigo Lopes da Silva Tiquinho e meu grupamento é pré-escola 5 anos. Olá, meu nome é Andréa Belarmino, sou diretora adjunta da Creche Municipal Luiz Carlos de Oliveira Câmara. Meu nome é Elídia Correia, sou professora de Educação Infantil do grupamento de 5 anos no EDI Presidente Kennedy. Sou Jordânia Guedes, atuo na Creche Municipal Yara Amaral no grupamento M1. Olá, eu sou Eliette Nascimento, atuo com a pré-escola 1 na Escola Municipal Penedo e sou integrante da GED, da 2ª Coordenadoria de Educação. Olá, meu nome é Isabel Cristina, eu trabalho na escola Professor Floriano de Brito e atuo no pré-escolar 1 e no maternal 1. Olá, sou Beatriz Machado, PEI, atuo no maternal 2 da Escola Municipal Padre Deon. Olá, meu nome é Raquel Dortas, sou professora de Educação Infantil e atuo no maternal 2 do EDI Neuza Maria Goulart Brizola. Olá, sou Michele Maria, integro a Gerência de Educação da 10ª CRE. Sou Maria Daniela, atuo no maternal 1 da Creche Municipal Nosso Cantinho. Olá, eu sou Eliane Seric, faço parte da equipe da Gerência de Educação Infantil e hoje, como nos outros dias, nós teremos a presença da professora Zilma Ramos de Oliveira para estar mediando os nossos encontros, as nossas rodas de conversa. Ela é doutora em psicologia e é consultora do MEC na área de educação infantil. Bom dia. Estamos aqui para essa roda de conversa com relação à Base Nacional Comum da Educação Infantil e para estar conosco a especialista Maria Carmen Barbosa, a Lica, colega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e assessora do MEC, vai nos trazer essa oportunidade de discussão. É pela experimentação que aprendemos. Provar, sentir, vivenciar, ouvir, participar são apenas algumas ações que contribuem para o desenvolvimento infantil. Se quiser a borboleta, o avião... O que, Kaique? Tá desenhando o quê? O avião! Olha, Cecília, a praia tá pra lá, olha. Tem a ponte Rio-Niterói, eu tô vendo a ponte. Tem castelo. Olha a formiga. Olha aqui, segura aqui. Olha na outra formiga. E olha a formiga. Ela tá indo pra casinha dela? Tá? Tá, ela tá vendo a formiga. Vocês conhecem esse mosquito aqui? Qual é o nome dele? E do que ele mais gosta? Água parada. Por quê? Ele come ovos e vira o quê, Caio? Uma larvinha.
Já escolheu, Ângela. Pode virar. O que está faltando? Escova de dente. A escova de dente. Ela acertou? Acertou. Bom dia. Eu acho que uma das grandes curiosidades, talvez de muitos professores, é saber de onde emergiram os objetivos de aprendizagem da Base Nacional Comum Curricular. Eu gostaria de trazer, assim, contando um pouco essa história, porque é muito importante, quando nós vamos consolidar práticas derivadas de políticas públicas, compreendermos como elas foram elaboradas e os grandes objetivos dessa elaboração. Nós começamos pensando que um dos aspectos importantes dos objetivos de aprendizagem é que eles devem derivar de direitos. Então, ao longo do século XX, vem se discutindo quais são os direitos das crianças. E ao pensar na base, nós selecionamos, a partir das diretrizes curriculares, alguns direitos das crianças que toda escola brasileira deve assegurar para elas. Então, nós, como vocês estão vendo na tela, nós acreditamos que todas as crianças têm o direito de aprender a conviver na escola, porque conviver não é uma coisa natural, conviver é uma aprendizagem que se faz na vida coletiva. Nós consideramos que é fundamental, como um dos grandes eixos das diretrizes, a ideia de que todas as crianças devem e precisam brincar, que a brincadeira é a atividade fundamental das crianças pequenas. Nós também pensamos que explorar o mundo é uma atividade central na vida da criança, desde quando ela é bebê até quando ela cresce com 5, 6 anos e depois mesmo aos 10 e 11, provavelmente pelo resto da vida da gente, a gente sempre está explorando o mundo, conhecendo o mundo. Então, a exploração é um outro direito importante que as crianças tenham atendido na escola de educação infantil. O quarto direito é o direito à participação. Durante muito tempo, as crianças não foram convidadas a participar da vida social, né? Ocupando geralmente um lugar de subalternidade, de uma obediência cega aos adultos, né? Alguns autores denominam isso de adultocentrismo, analisando as sociedades como feitas basicamente para os adultos, garantindo os direitos dos adultos, né? E nós acreditamos que as crianças devem aprender a participar. O exercício da cidadania só vai acontecer no momento em que as pessoas aprenderem, desde pequenas, que elas têm direito a participar daquilo que acontece com elas. Então, essa participação ela pode ser pensada desde um pequeno gesto, por exemplo, quando uma criança pequena estica junto com a professora o bracinho para enfiar a camiseta. Então, ela está participando desse ato, que não estão vestindo a criança, mas ela está participando do se vestir. Então, assim, desde um bebê, ele já participa, até determinadas situações onde as crianças podem participar do planejamento de uma atividade, uma festividade, um passeio, podem participar de seleção de materiais que a turma vai ter na sala. São várias situações em que as crianças podem mostrar sua capacidade de participar socialmente. E isso também é uma aprendizagem que se faz desde muito pequeno. Um quinto direito que nós consideramos fundamental que as crianças tenham na escola de educação infantil é de expressão. As crianças têm o direito na escola de poder expressar seus sentimentos, expressar os seus pensamentos, aprender a comunicar aquilo que elas sentem, né? Então, o direito à expressão, né, é um direito humano básico, mas que precisa ser atingido também na escola de educação infantil. E, finalmente, um dos grandes direitos da educação infantil
é que as crianças aprendam a se conhecer, a saber quem elas são, quais são seus grupos de pertencimento, conformar uma identidade pessoal e uma identidade social. Então, a ideia dos direitos, né, foi a ideia que inicia o processo de reflexão sobre os objetivos de aprendizagem. Só que esses direitos, eles precisam se materializar, né? Os direitos, eles não podem ser princípios. E muitas vezes a gente observa essa dissociação entre os princípios e o cotidiano, né? E nós pensamos muito que a BNCC ela fosse capaz de trazer os elementos dos princípios naquilo que é o cotidiano da escola. Portanto, a segunda tomada de decisão com relação a essa prévia dos objetivos foi a definição que um currículo na educação infantil ele não pode ser organizado, como nas etapas posteriores, a partir apenas dos conhecimentos sistematizados em disciplinas. Então, nós vamos ver lá no ensino médio um currículo organizado por disciplinas bem específicas. Nós vemos no ensino fundamental a organização por áreas, que já é uma organização onde um grupo de disciplinas estão reunidas a partir de um eixo comum, né? Mas na educação infantil, além desses conteúdos disciplinares, existem outros conhecimentos que são muito importantes para as crianças pequenas. Os conhecimentos que levam a ela se inserir na cultura e na sociedade, que são realizados nas práticas sociais da escola. Por exemplo, como eu chego num lugar que eu não conheço, como eu cumprimento as pessoas, como eu me sento na hora do lanche, como eu escolho que comidas eu vou me alimentar. Existem muitas coisas que acontecem no cotidiano da escola que precisam ser aprendidas. As crianças já têm essa experiência nas suas famílias, mas cada família faz de uma maneira específica. Quando chega na escola, ela vai aprender um modo social de realizar essa atividade. Então, um dos grandes conteúdos da escola de educação infantil é introduzir as crianças no mundo da cultura, das práticas sociais e culturais daquele país, né? Então, esse é um conteúdo muito importante que, por muitas vezes, ele foi relegado a um segundo lugar ou quase uma invisibilidade nas propostas curriculares. Então, as professoras realizavam essas coisas sem refletir, sem estudar, sem tomar decisões, sem discutir com as crianças. Então, quando nós pensamos nesse currículo de uma maneira ampliada, as práticas sociais e culturais estarão presentes nesse currículo. Outra questão também, então, além das disciplinas, das práticas sociais, um terceiro elemento muito importante ao pensar um currículo para crianças pequenas é a possibilidade de oferecer a ela as linguagens simbólicas que a nossa cultura organizou ao longo do seu desenvolvimento. Então, a linguagem musical, a linguagem do teatro, a linguagem plástica, né? São várias as linguagens que os seres humanos constituíram de diferentes formas no mundo. E as crianças pequenas precisam aprender a usufruir dessas linguagens, a produzir nessas linguagens, né? Porque são essas as capacidades, né, que elas vão ter para entrar em contato com o mundo. Então, essa dimensão de currículo ampliada, nós pensamos que ela não poderia, então, estar organizada de uma maneira mais convencional e nós selecionamos, então, um modo de organização curricular que denominamos campos de experiências. Os campos de experiências, eles têm como fundamento aqueles campos, aqueles espaços de conhecimento onde as crianças geralmente atuam já, né? E pensamos isso na relação com os conhecimentos
sistematizados, com os grandes patrimônios que a própria diretriz curricular nos informa. Então, nós organizamos esse currículo de 5 campos de experiências, como vocês podem ver na tela, né? Esses 5 campos de experiências, eles são interdisciplinares, eles têm uma grande possibilidade de serem vistos intercampos, porque, por exemplo, sempre que uma criança está num campo de linguagem verbal, de pensamento, ela também pode estar utilizando recursos do drama, do teatro, ou o seu próprio corpo. Portanto, esses campos de experiências, eles precisam ser pensados como uma possibilidade de organização para o professor, uma possibilidade de ação das crianças, né? Essa foi, então, a tomada de decisão dos campos de experiência. E, então, é exatamente do encontro entre os 6 direitos e os campos de conhecimento que emergem os objetivos de aprendizagem. Quer dizer, o que significa conviver num campo de experiências do eu, do outro e do nós? O que significa, né, esse direito das crianças conviverem no campo dos traços, das imagens, das sonoridades? Então, na medida em que nós pensávamos essa relação entre o direito e o campo de experiência, foram, né, sendo definidos os objetivos de aprendizagem que nós escolhemos, porque nós poderíamos fazer um longo texto de muitos objetivos de aprendizagem, porque a cada discussão que nós tínhamos, né, sobre o conviver na relação com as transformações, a matéria, os objetos, né, vários objetivos apareciam, né, porque há uma infinidade de possibilidades. Mas a decisão que se tomou é que essa base nacional comum, ela deve ser bastante exígua, ela deve ser cumprir o papel de garantir os direitos básicos de cada criança. E deve dar muito espaço também para as professoras, para as escolas, para os sistemas públicos, para que aí sim se faça uma construção curricular. Então, a base é um início de trabalho. Esse trabalho vai ser composto com todos, né? Então, os objetivos de aprendizagem vão ser compostos com todas essas outras instituições, né? As secretarias municipais, as escolas, o grupo de professores, por exemplo, do maternal, que estabelecem um pouco o que é de comum naquele eixo de trabalho. Então, foi a partir desta triangularização entre os direitos, os campos de experiência, que nós chegamos aos objetivos de aprendizagem, que esses sim são a garantia de que toda criança vai ter o direito de ir para a escola e ter atendido aquelas que são as grandes questões, né, para uma criança, para a sua aprendizagem e desenvolvimento do 0 aos 6 anos. Né? Então, esse é o motivo central, a questão mais importante da Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil. Essa exposição da professora Maria Carmen nos destacou alguns pontos muito importantes. Direitos, objetivos, experiências, campos de experiências como organização curricular. Nós vamos poder falar sobre isso agora. Antes, vamos assistir um filme, O Perigo de uma História Única. Vamos lá? Sou uma contadora de histórias e gostaria de contar a vocês algumas histórias pessoais sobre o que gosto de chamar o perigo de uma história única. Eu cresci num campus universitário no leste da Nigéria. Minha mãe diz que eu comecei a ler com 2 anos, mas eu acho que 4 é provavelmente mais próximo da verdade.
Então, fui uma leitora precoce, e o que eu lia eram livros infantis britânicos e americanos. Eu fui também uma escritora precoce. E quando comecei a escrever por volta dos 7 anos, histórias com ilustrações em giz de cera, que minha pobre mãe era obrigada a ler, eu escrevi exatamente os tipos de histórias que eu lia. Todos os meus personagens eram brancos, de olhos azuis. Eles brincavam na neve e comiam maçãs. Eles falavam muito sobre o tempo, em como era maravilhoso o sol ter aparecido. Agora, apesar do fato de que eu morava na Nigéria, eu nunca havia estado fora da Nigéria. Nós não tínhamos neve, comíamos mangas e nunca falávamos sobre o tempo porque não era necessário. Meus personagens bebiam muita cerveja de gengibre, porque as personagens dos livros britânicos que eu lia bebiam cerveja de gengibre. Não importava que eu não soubesse o que era cerveja de gengibre. E por muitos anos depois, eu desejei desesperadamente experimentar cerveja de gengibre. Mas isso é outra história. A meu ver, o que isso demonstra é como somos impressionáveis e vulneráveis face a uma história, principalmente quando somos crianças. Porque tudo o que eu havia lido eram livros nos quais as personagens eram estrangeiras. Eu me convenci de que os livros, por sua própria natureza, tinham que ser estrangeiros e tinham que ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. As coisas mudaram quando eu descobri os livros africanos. Não havia muitos disponíveis e não eram tão fáceis de encontrar quanto os estrangeiros, mas devido a escritores como Chinua Achebe e Kamara Lai, eu passei por uma mudança mental em minha percepção da literatura. Percebi que pessoas como eu, meninas com a pele cor de chocolate, cujos cabelos crespos não podiam formar rabos de cavalo, também podiam existir na literatura. Comecei a escrever sobre coisas que eu reconhecia. Eu amava aqueles livros americanos e britânicos que eu lia. Eles mexiam com a minha imaginação, me abriam novos mundos. Mas a consequência inesperada foi que eu não sabia que pessoas como eu podiam existir na literatura. Então, descobrir escritores africanos resultou numa coisa: me salvar de ter uma única história sobre o que os livros são. Mas que depoimento interessante. Nos faz lembrar uma série de coisas que diz muito respeito a todos nós, mas também diz muito respeito às nossas crianças. Como elas são tão diferentes umas das outras e como elas se perdem nessas diferenças, procurando saber, mas afinal, quem sou eu? Né? E a questão de saber de si é alguma coisa que se começa na comunidade educacional muito cedo. Vamos começar a nossa roda de conversa, que acho que podemos partir daí e chamar atenção para toda a questão que estamos falando a respeito da Base Nacional Comum, requer de nós um novo olhar para a criança. É a tarefa mais urgente de todas as outras. Teremos tarefas de algumas didáticas, algumas coisas assim, para trocarmos experiência, mas a mais fundamental é o que a gente vê na criança, mas nesta criança concreta, né? Então, eu acho que aqui nesse depoimento, se a gente pudesse ver, é alguma história que muitas poderão contar parcialmente dela. Vamos falar entre nós. Está aberta a nossa roda de conversa, esteja à vontade. E a professora Maria Carmen é a nossa especialista para nos ajudar a pensar sobre isso. Na contramão desse vídeo que a gente assistiu, ainda bem, a gente já ampliou muito essas concepções que nós temos de criança, de infância, de educação. A gente tem avançado muito. E eu gostaria que a professora Carmen falasse a respeito das múltiplas infâncias, que hoje a gente não concebe a criança como uma única perspectiva. Uma das questões muito interessantes, que eu acho que, assim, que é um ponto de virada na concepção de criança, que acontece principalmente com a Convenção dos Direitos das Crianças, no final da década de 80, aqui no Brasil a gente vai ter o ECA. É exatamente assim, sair de uma criança idealizada, né? A ideia de que havia uma única infância, que todas as crianças viviam uma infância do mesmo jeito e que havia um jeito único para se viver a infância, né? Então, do ponto de vista acadêmico, isso foi muito importante,
porque nós começamos a ver que a abordagem que nós tínhamos na formação dos professores era de ensinar essa infância, e quando as professoras chegavam nas suas realidades, elas não tinham instrumentos para olhar as diferentes infâncias, as infâncias que elas encontravam nas suas realidades, né? Então, eu acho que isso, do ponto de vista acadêmico, ampliou as pesquisas, e hoje, se nós formos olhar nas universidades, os trabalhos de investigação, vai se conhecer muito sobre as infâncias ribeirinhas, as infâncias quilombolas, as infâncias, né, as diferentes infâncias que compõem as infâncias brasileiras. Então, acho que esse sim é um primeiro movimento de conhecer mais e acho que esse movimento ele precisa chegar seriamente na formação dos professores, porque senão o que acontece é que a professora pode ter um grupo de crianças e, ao invés de ter elementos cognitivos para apreender aquele grupo, ter um instrumental teórico para compreender as diversidades das crianças, desde as diversidades das suas singularidades. A Maria é assim, o Felipe é assado, né? Poder compreender as crianças nessa diversidade pessoal, compreender também as diversidades sociais e as diversidades de experiências culturais, familiares. E o que é interessante nisso tudo? É poder trazer o fio dessa experiência dessas crianças para dentro da sala, e não o que a gente fez durante muito tempo, tipo, isso é coisa de casa, isso é coisa da família, não interessa aqui na escola. Não, isso interessa muito aqui na escola, porque essas são as pistas que as crianças nos deixam para a gente poder pensar no currículo que se constrói dentro da sala, né? Nós temos as nossas referências curriculares, que são mais amplas, mas o currículo ele acontece na ação da professora. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de crianças que vive numa comunidade onde a questão maior é a questão relacionada à ausência de espaço de brincadeira, ou a questão do saneamento e da água, ou, né, diferentes questões, bem, essas questões vão entrar na sala de aula. Quer eu observe, quer eu não observe, porque, por exemplo, elas estão muito presentes na brincadeira simbólica das crianças. Se eu me disponho a observar de que as crianças brincam quando estão, estou levando meu filho no posto porque tem que fazer a vacina, porque, quer dizer, a vida cotidiana delas entra dentro da sala. O que acontece é que muitas vezes os professores não têm olhos para olhar isso. Eles não aprenderam a olhar isso. Eles muitas vezes nos seus cursos de formação aprenderam a olhar só para os conteúdos sistematizados ou para as metodologias de ensino e sem aprender a olhar as crianças e a sua multiplicidade, né? E nas suas singularidades. Então, acho que essa ideia é uma ideia assim que é nova, né? Pensa bem, década de 80, 90, 2000, nós estamos começando a aprender a fazer isso. Mas em todos os lugares onde a gente observa que os professores têm uma sensibilidade a essa diversidade e incluem a diversidade dentro da sala, isso se transforma numa possibilidade de vida de grupo muito mais rica, numa relação com as famílias de muito maior integração, né, do que aquela escola que não traz os elementos da família, né? E na promoção de uma educação realmente vinculada com os desejos das crianças, com aquilo que são as grandes coisas importantes na sua vida, né? Eu queria falar sobre essa questão da base, que traz justamente, quando a senhora fala sobre a questão dos conteúdos, né? Que a base diz que as crianças não devem mais dominar conceitos, mas sim construir capacidades. Eu achei isso uma coisa bem interessante. Na psicologia do desenvolvimento, assim, vários autores vão dizer que as crianças elas ainda não vão ter, na fase da educação infantil, uma capacidade conceitual abstrata.
mas elas têm aquilo que alguns chamam de conceitos espontâneos, conceitos cotidianos. Quer dizer, as crianças pensam sobre a vida. Por que está chovendo? Para onde vai, sei lá, o brinquedo quando eu não brinco mais ou quando ele quebra? Que é que acontece com ele? São várias coisas que acontecem na vida das crianças e elas pensam e formulam ideias sobre isso. Por que eu, quando misturo uma cor e outra, se transforma em outra cor? Quer dizer, essas questões estão presentes o tempo todo na vida das crianças. E a capacidade delas de aprofundar essas concepções é que é o fundamental da professora, né? Quer dizer, quando ela não chega e diz, olha, hoje nós vamos aprender as cores, peguem essa, peguem aquela, misturem, vejam o que dá. Mas é observar quando as crianças estão pintando, fazer um trabalho, por exemplo, de produção de tintas com as diferentes terras, onde elas vão aprendendo como é que uma tinta surge, né? E aí começam a ver as misturas, que se elas botarem mais uma terra mais vermelha, ou a cor vai modificando, ou trabalhar com as anilinas, tudo isso. Quer dizer, nesse momento, o professor está possibilitando uma reflexão sobre isso, né? E possibilitando situações que vão além daquelas que em casa a criança teria essa experiência, né? Porque essa experiência ela também pode ter na sua própria casa, mas lá, conversando com os outros, e conforme isso for sendo de interesse de várias crianças, a gente vai aprofundando, E aí é interessante ver, porque essa experiência, por exemplo, que eu relatei, da pintura das crianças, é uma atividade que acontece em quase todas as salas de educação infantil, né? Mas muitas vezes elas são consideradas uma atividade solta ou uma atividade de artes. Mas se a gente for refletir sobre isso, por exemplo, nós vamos ver aí toda uma química, né, de transformações, nós vamos ver a arte, claro que vai estar presente, mas também vamos ver o corpo das crianças em movimento, construindo essas tintas, usando essa tinta, como nas imagens que precederam, as crianças pintando com as mãos, pintando com o corpo, pintando com um pincelzinho pequeno. Quer dizer, é um corpo que também... Então, assim, são vários campos de experiência que estão atuando naquele momento, porque a escola disciplinariza, né? Porque a escola é uma instituição, né, do século XVII, XVIII, onde toda a ciência ela segue aquilo que aconteceu na história das ciências. As ciências começam muito mais misturadas, e é ao longo do século XIX, século XX, que a gente vai fazendo as separações e os aprofundamentos. E as experiências das crianças são ricas nisso. E às vezes somos nós que fragmentamos. Então, isso é aula de artes, isso é não sei o quê. E aí fazemos aqueles quadros, às vezes, como no ensino médio se faz de hora de aprender cada coisa, né? E a dinâmica da escola de educação infantil, ela é contrária a isso, né? É uma dinâmica de uma instituição que tem outras características de organização. Disse que as crianças na educação infantil não têm preconceitos, estão livres ainda de estereótipos. Eu acredito que seja porque elas estão iniciando o seu processo de formação identitária. E esse processo ele perpassa pelo olhar do outro. Esse outro, na maioria das vezes, o educador. Como que esse educador pode mediar esse processo positivamente? Bem, eu acho que essa é uma questão super importante, né? Eu vou te dizer assim, de dois aspectos. O primeiro é da formação. Todos nós temos muitos preconceitos, né? Nós vivemos numa sociedade que teve, que tem preconceitos muito sedimentados. Então, eu acho que, do ponto de vista da formação, esse professor tem que poder aprender a discutir os seus enigmas, quer dizer, onde ele não consegue, porque assim, ele não tem como transmitir para as crianças alguma coisa que ele não sinta. Então, eu acho que uma questão muito importante na escola é criar espaço para discussão desses temas, que são os temas onde o preconceito aparece com maior frequência, discuti-los.
tomar uma posição sobre o que a nossa escola pensa sobre isso, como na nossa escola nós tratamos questões relativas a gênero, questões relativas à classe social, questões relativas à religião, questões, quer dizer, todas essas questões onde nós encontramos os maiores preconceitos da nossa sociedade. E aí, assim, eu posso ser, pessoa física, uma pessoa de um jeito, mas aqui na escola, com as crianças, a minha ação precisa ser movida por aquilo que é o princípio de uma escola pública, municipal dessa cidade, né? Então, eu acho... Só que isso não adianta trazer uma lei que diga, claro que a lei é muito importante, mas assim, não é suficiente. É preciso que as pessoas passem por um processo formativo e de reflexão sobre a sua experiência, sobre a sua formação. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é trabalhar com as crianças. Realmente, as crianças, quando pequenas, elas não se separam. Por exemplo, é muito comum numa turma de berçário, de maternal, nós encontrarmos um menino e uma menina que são os melhores amigos. E eles sempre são os melhores amigos e brincam juntos, até porque as propostas para o berçário, para o maternal, elas não são muito generificadas. Então, as crianças jogam bola, as crianças brincam na areia, todas essas coisas todo mundo faz, né? Na medida em que as crianças vão crescendo, essa questão vai se sedimentando mais. Então, se uma menina pega a bola e começa a chutar, alguém já diz que isso não é coisa de menino, que futebol é de menina, que futebol é coisa de menino. Ou se o menino fica na casinha e gosta de cozinhar e gosta de cuidar dos bebês, isso é coisa de menina. Então, assim, há uma tradição que pesa sobre a professora, que pesa sobre as crianças. E, às vezes, por exemplo, mais de um caso, né, a gente conhece de uma professora que autoriza, por exemplo, um menino a usar maquiagem e uma família que vem para proibir, né, o uso da maquiagem. Então, assim, essa escola tem que ter uma resposta para essas famílias. Aqui nessa escola, as crianças elas estão se pintando, e o se pintar faz parte da exploração do corpo, faz parte, uma coisa relativa à beleza, à arte, né, à estética. Então, assim, não tem que... Então, eu acho que a formação, né, do professor para ele... não trazer esses preconceitos, ele romper em determinados momentos, quando aparece uma dessas frases pejorativas, alguém parar, discutir com as crianças, marcar, né, como isso não pode ser feito. Eu acho que a gente tem uma tarefa que é geracional, que é a tarefa dessa geração de professores, de ajudar a romper com esses preconceitos históricos no nosso país. Dando continuidade até essa pergunta da professora Joana, eu percebo assim que a base veio com esse campo de experiência falando sobre o eu, o outro e nós, né? Então, enquanto educador, nós temos uma certa dificuldade, às vezes, para trabalhar com gêmeos. Como a gente pode estar trabalhando esse eu, o outro e nós dentro desse contexto? Eu acho que esse campo de experiência, né, do eu, o outro e o nós, eu acho que ele... bem, primeiro eu gostaria de comentar o nome do campo, né? Quer dizer, na educação infantil é exatamente esse o processo, né? As crianças vão aprender ao longo desses anos a constituir um eu. Eu sou o João, que gosta de comer feijão, ou eu sou o Luiz, que feijão comigo não passa, né? Então, assim, eles vão começando a se conhecer, as suas preferências, eles vão começando a se constituir na sua singularidade, né? Isso só acontece na relação com o outro, né? Com esses outros que nos cercam e que possibilitam o nosso crescimento. E o fundamental também é que eu acho que esse campo ele chega num lugar que é essencial para a sociedade, que é a construção do nós, né? Eu acho que esse nós ele ainda não é muito solidificado na nossa sociedade. E, na verdade, é um trabalho contrário a um sistema que só individualiza as pessoas, né? Então, acho que o nosso grande trabalho é construir esse nós. Com relação à questão de gêmeos,
eu acho que a escola é alguma coisa muito importante para os gêmeos, né? Porque eles, em geral, vivem em casa, até assim, muitas vezes fazem, não, é bom, porque como eles já têm um ao outro para brincar, nem precisa outras crianças. E aí eles ficam muito dentro do universo familiar, né? Então, assim, é bom que eles cheguem na escola e que a escola, e às vezes algumas famílias, por exemplo, têm práticas como vestir as crianças iguais, né? E eu acho que na escola eles podem aprender essa diversidade, que cada um é um, porque, claro, eles vão ser irmãos, às vezes vão ser um a cara do outro, mas certamente vão ser duas pessoas diferentes. E na escola eles podem aprender a isso, né? As diferenças, né? Somos todos desse mesmo grupo, mas cada um de nós tem as suas diferenças. Professora Maria Carmen, você disse que a Base Nacional Curricular, a gente contempla várias áreas do conhecimento, né? Várias áreas de experiências, né? E você diz sobre o participar. Em um dos seus livros, você diz também sobre a rotina escolar, das crianças participarem dessa criação da rotina escolar. Como você sugeriria fazer isso, professor, ter essa experiência? Porque assim como a criança está aprendendo o eu, o outro e o nós professores, eu acho que construímos em cada turma o nosso eu. Cada turma que a gente pega, a gente constrói um eu diferente. Então, eu queria que a senhora pudesse falar um pouco mais sobre isso. Como deixar a criança participar de fazer a rotina, né, dessa construção da rotina diária. Eu acho que é muito bonito isso que tu dizes, que com cada grupo nós nos constituímos professores de um outro jeito, né? Porque realmente os grupos são diferentes e às vezes até o mesmo grupo, né? Eu tenho um pouco essa experiência, às vezes com estágios de alunas, o mesmo grupo com uma professora ou com outra professora são grupos que se revelam de modos muito distintos, né? Ou de manhã com um grupo de profissionais, de tarde com outro, eles são diferentes, né? Por isso que o grupo somos todos nós, né? Então, essa ideia da participação das crianças, ela tem duas origens teóricas importantes. Por um lado, a questão mais política que eu já falei antes, quer dizer, as crianças têm o direito a participar da sociedade, a dar a sua opinião, né? Toda essa foi a construção ao longo do século XX que se fez no pós-guerra, né? Com a Declaração dos Direitos das Crianças, a Convenção dos Direitos das Crianças, em 89, reafirmando principalmente o direito à participação das crianças. Então, do ponto de vista político, essa ideia de que não tem um grupo por uma questão etária que fica alijado do social, né? E a outra questão é a questão das concepções de aprendizagem. Nós sempre pensamos que as crianças, ou durante muito tempo isso foi dito, que se aprende melhor sozinho, tanto que as nossas classes nas escolas eram cada um na sua classe, não era para olhar para o outro, né? Sempre uma ideia de que no silêncio, sozinho, quietinho, é que se aprende. E o que acontece nesse final do século XX é toda uma problematização a esse tipo de aprendizagem. E a gente vai ver que a gente aprende muito mais em interação com os outros, discutindo com os outros, né? Confrontando pontos de vista diferentes. E, principalmente, que as crianças pequenas elas aprendem fazendo junto com a gente. Então, se nós queremos participação, nós temos que convidá-las a participar. E quando elas são bem pequenas e que elas não falam, nós, pelo nosso olhar observador, nós podemos pensar em ver como essas crianças podem estar participando. Por exemplo, quando nós oferecemos determinado material para um grupo de bebês e vemos que eles ficam muito tempo brincando com aquilo. E, bem, nós tínhamos planejado um período muito mais curto. E aí nós vamos pensar que eles estão nos dizendo que aquele tipo de tarefa, ela ela exige muito mais tempo. E aí nós vamos mudar o nosso planejamento tendo em vista a resposta que eles dão mesmo quando eles não falam, né? Agora, com relação à rotina, a rotina sempre foi tomada como alguma coisa construída por um grupo de pessoas a ser aplicado por outro.
Então, assim, numa pesquisa que eu fiz, eu observei que algumas rotinas de escola eram feitas na secretaria e reproduzidas em todas as salas, e não importava a faixa etária, tinha que ser igual. Começava o dia assim, fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo. Ora, a gente precisa problematizar isso. A primeira problematização, bem, pelo menos no Rio Grande do Sul, no verão, a gente tem um jeito de organizar a vida. No inverno, a gente organiza a vida de um jeito diferente, porque muda a temperatura. Então, assim, isso é uma coisa básica. No começo do ano, as crianças estão aprendendo a conviver naquele grupo, a conviver com aquele professor, a construir uma vida coletiva. Então, todas as tarefas levam muito mais tempo. Depois, as crianças já se organizaram e elas já sabem muito mais. Então, o tempo vai diminuindo. Então, assim, a rotina, ela precisa ser construída, né, com as crianças, ela vai se modificar ao longo de um ano de trabalho, né? E principalmente a ideia de ser participativa, que as crianças possam escolher também. E no momento em que elas estão, por exemplo, planejando a rotina do dia, elas estão construindo noções muito importantes. A noção de tempo. Então, nós vamos fazer isso primeiro, nós vamos fazer isso depois. Quer dizer, como é que as crianças constroem a noção de tempo? Não é alguém dizendo 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou fazendo um trabalhinho numa folha mimeografada sobre o tempo, sobre as horas. Não, as noções de tempo vão sendo por essas experiências que elas vão vivendo e vão compartilhando e vão constituindo. Então, assim, organizar o tempo na rotina, os espaços, para que espaço a gente vai, para que outro. Organizar modos em que as crianças possam avaliar em rodas de conversa o que nós fizemos, se a gente levou muito tempo numa coisa e deixou de fazer outra porque não deu tempo. A rotina é essa construção do cotidiano e ela é mais rica e ela é mais colaborativa quando as crianças participam e não só quando os adultos, a partir do seu ponto de vista, definem como deve ser essa vida. Né? Professora, haja visto que a educação infantil ela abrange do 0 aos 6 anos, de que maneira é possível a gente alcançar esses objetivos nos diferentes agrupamentos da educação infantil? A primeira versão da Base Nacional Comum, que foi publicada o ano passado, nós produzimos objetivos de terminalidade da educação infantil, quer dizer, todas as crianças têm direito a, no final da educação infantil, terem aqueles objetivos atingidos, né? Terem aprendido aquelas coisas, terem se apropriado ao longo desses 5 anos daqueles objetivos. Nessa segunda versão, nós pensamos que seria muito importante, até porque houve uma demanda muito grande dos profissionais, de visibilizar mais as crianças bem pequenas, porque como nós trabalhamos com a ideia da terminalidade, ficou mais visível as crianças maiores. Mas e as crianças bem pequenas? Né? E os bebês? Como é que a gente vê isso? Então, nesse segundo documento, nós organizamos os objetivos nos campos de conhecimento, só que organizamos em 3 grupos. Nós não definimos exatamente as faixas etárias, porque a gente sabe que na educação infantil há uma certa diversidade de organizações de grupo, conforme os sistemas, mas é basicamente pensando o bebê como aquele de 0 a 18 meses, a 1 ano e meio, né, quando eles já têm a fala, a linguagem, e já se movimentam com bastante destreza, né? Depois um segundo grupo, que seria o grupo das crianças bem pequenas, dos 19 meses aos 47 meses, né? E as crianças maiores, então, né? Então, foram esses 3 grupos e nós procuramos nos pensar como processos que dão continuidade um ao outro, né? Há um percurso, né, que as crianças vão consolidando na estruturação daquele campo de experiência. Então, nesse momento, né, a partir dessas demandas, nós organizamos os objetivos por grupos etários.
Professora, pensando na construção do eu, do outro e do nós, a gente precisa entender que as unidades escolares estão inseridas dentro de uma comunidade. Como, na prática, a gente traz essa comunidade para dentro da escola, respeitando todas essas especificidades da comunidade, considerando também a singularidade da criança, né? Para construir essa questão do eu, do outro e do nós. Isso eu acho que a gente tem vários nós, né? Eu acho que assim, um primeiro nós que é o nós do grupo, das crianças, o nós da escola e o nós da comunidade ampliada, né? Nós não temos uma tradição, muitas vezes, nas escolas, de uma relação maior com as famílias. Mas eu acho que é fundamental nós termos essa relação. Mas, para isso, é preciso uma abertura da escola para escutar as famílias, né? Para escutar as famílias, as suas demandas, mas também para a escola posicionar-se frente a essas demandas. Então, acho que assim, é importante esse nós, e esse nós pode ser feito de várias formas, criando estratégias diversificadas de relacionamento da comunidade com a escola. É dizer, é fazendo pesquisa na comunidade, sair com as crianças na comunidade, pesquisar, fotografar quando possível, fazer pequenos vídeos, conhecer pessoas que são importantes na nossa comunidade, que essas pessoas venham na nossa escola, porque a comunidade escolar muitas vezes se fecha na comunidade das famílias da escola. E a comunidade escolar pode ser muito mais que só as famílias, quer dizer, as grandes instituições que essa escola tem, que essa comunidade tem, por exemplo, pensando aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sou uma criança que nasci na Mangueira, isso me faz ter um jeito diferente da criança que nasceu em Copacabana, que é diferente, que é uma criança carioca, vai continuar sendo carioca, mas que tem lá as suas especificidades. Assim, é essa beleza de compor entre o diverso e o uno, né? O que é meu e o que é de todos, né? Então, eu acho que é muito importante para nós, e acho que aí talvez tenha voltado muito à formação de professores, talvez seja porque é o que eu me ocupo, né? Mas eu acho que esse é um dos déficits da formação do professor. Nós não aprendemos a trabalhar com as comunidades, com os pais. Geralmente, nos currículos de formação, se estuda pouca antropologia, se estuda pouco, né, psicologia de grupo, porque às vezes até a diferença da minha colega, que guarda os brinquedos da sala de um jeito diferente de mim, já me incomoda e eu já não gosto. Quer dizer, se eu não consigo trabalhar com que a minha colega tenha algumas posições que são diferentes daquelas que eu defendo, mas que nós juntas vamos ter alguma coisa em comum, vai ser muito difícil eu trabalhar com as crianças e com os pais, né? Tem que aprender a trabalhar com a diversidade. E é um desafio porque a gente sempre tem a ilusão de que vai ser todo mundo igual, todo mundo pensando do mesmo jeito. E não é. Professora, lendo as diretrizes e a Base Nacional Comum, eu tentei encontrar resposta para a questão que surgiu uma inquietude na minha instituição, e acredito que muitas colegas também trazem essa questão de trabalhar ou não as datas comemorativas no dia a dia da creche. Essa pergunta sobre datas comemorativas, ela é muito interessante, porque nos remete um pouco a pensar a escola de educação infantil, né? A escola de educação infantil, ela tem uma trajetória histórica, né? Na sua história, as datas comemorativas estão presentes, e em muitos lugares essas datas comemorativas tomaram uma dimensão muito grande. E até eu diria que assim, o mercado incentiva isso, na medida que a cada dia se agrega mais uma data comemorativa. É o dia da avó, é o dia do pet, é o dia de não sei o quê. Quer dizer, cada vez mais, se uma escola quiser, ela vai ter nos 365 dias do ano alguma coisa para comemorar, né? Então, assim, a comemoração na escola, as festas, elas sempre existiram, mas elas, nos últimos anos, foram tomando uma dimensão muito grande e muito comercial. Então, isso é um modelo de escola de educação infantil.
O nosso desafio na atualidade é constituir um outro modelo de escola de educação infantil e um outro jeito de pensar o currículo na educação infantil. Só que assim, nós temos que pensar um pouco, primeiro, para quem que elas são significativas, o quanto elas são significativas para as crianças. Nós precisamos avaliar se nós precisamos comemorar todas as datas, todos os anos, com todas as crianças, avaliar qual, do ponto de vista cultural, científico, é o valor daquela data comemorativa, quer dizer, se ela tem lugar, né? Então, porque assim, as manifestações culturais, elas são importantes para as crianças, né? Elas incluem as crianças no seu grupo maior, é aquela relação do nós maior, né? Nós aqui no Rio de Janeiro festejamos o Carnaval, nós aqui festejamos o São João, lá em outro lugar, quer dizer, mas nós temos que pensar bem, pensar muito bem. Então, quais datas, qual a abordagem dessas datas, né? Então, eu acho que isso pode ter lugar na escola, mas não deve ter aquele lugar, o lugar que ocupa muitas vezes, né? Porque, assim, elas geralmente, as datas comemorativas, elas são pontos de relação entre a escola e a família, a escola e o bairro. E por isso elas são importantes, para tecer esse nó social. Mas quando elas têm essa função, né? Agora, quando elas são só atividades repetitivas ou para dar satisfação para as famílias, ou para... Bem, aí nós temos que pensar, né? Então, eu acho que assim, os modos de comemorar precisa ser uma grande festa, ou pode ser uma coisa pequenininha, precisa ser feito pelas crianças, ou pode ser feito, por exemplo, pelos pais para as crianças, ou ir a algum lugar comemorar. Quer dizer, eu acho que é algo que faz parte da história da educação infantil, então eu não me sinto uma pessoa que diz assim, eu sou contrária a todas as manifestações de comemoração da escola, eu acho que não, mas eu acho que elas têm que ter significado para aquela escola e para aquelas crianças. Muitas vezes, no Dia do Índio, se faz comemorações que não têm absolutamente nada a ver com a vida dos indígenas brasileiros, com a vida das crianças indígenas. Quer dizer, nós poderíamos enriquecer essa ideia da comemoração, trazendo elementos que possam compor um conhecimento sobre essa realidade atual dos indígenas, né? Então, assim, ela pode ser assim, quase que uma data de luta dentro da escola, né? Luta por uma concepção, por um respeito a uma população, né? Por uma construção identitária. Quantos de nós temos também, né? Somos descendentes de indígenas, quer dizer, é um outro jeito de pensar a data comemorativa. Nós temos as questões religiosas, que são muito fortes nas datas comemorativas, e nós temos que pensar bem se a escola pública é uma escola laica, que comemorações religiosas nós vamos fazer e como nós vamos abordá-las, né? Se de uma forma ecumênica, ou se talvez elas não sejam apropriadas de serem comemoradas na escola. Então, eu acho que assim, nós temos grandes desafios para isso. Agora, o que a gente não pode deixar é esse jeito automático que vem acontecendo na educação infantil, de que todo dia tem uma data, toda semana tem uma data, para tudo que está fazendo para comemorar a data. Então, assim, a professora está fazendo um trabalho num projeto super interessante, com rochas e pedras e não sei o quê, para tudo, porque agora vem a Páscoa, né? E aí a Páscoa, né? Qual é a questão da Páscoa naquela turma, para aquelas famílias, para aquela comunidade? Muito bem, a gente está aqui poderíamos ficar muito mais tempo, mas agora é hora das escolas. Em cada escola essa discussão prossegue e a gente está só vendo o quanto ela é rica, né? Bom, para encerrar o segundo dia da nossa 7ª jornada, nessa roda maravilhosa que eu sentada ali tive vontade de aplaudir em muitos momentos. Obrigada, professora Zilma. Obrigada, professora Lica. A roda de hoje é para assistir 20 vezes, porque ela está absurdamente rica. Queria, já que a gente falou tanto de constituição do sujeito, constituição do eu, do outro e do nós, a gente vai encerrar
com um pouquinho do que nos constitui, que é a música. Aí a gente traz para vocês uma música que poucos devem conhecer, mas que é rica demais. Eu Amo Djavan. O professor e músico Marcelo Bardacém vai nos ajudar. No Badauê, Zara virou um nada, ou endoidou, Caetaniei, fiquei odara, diz que o dicionário caducou. Tire esse dedo da minha cara, diz que não dança poperô. Samba lelê, eu escutava desde que eu nasci. Hilarie, Oblesk Blom, Amarazaia, Maga Balada, Oslarauê. Tire esse dedo da minha cara, diz que não dança poperô. Largue essa pose de literária, diz que não ama Djavan.